na presença do nosso Deus, em culto solene, em adoração a Ele, né? Nosso desejo é louvar a Deus nessa noite com todo o nosso coração, sermos adoradores do Deus que servimos, Deus que deu a sua vida, o seu Filho, né? Deu a sua vida por nós, nos fez o seu povo. E assim nós temos motivos de sobra, meus irmãos, motivos de sobra, para bendizermos o nome do nosso Deus. Que esse seja o desejo do seu coração aí, onde você está, né? Mais distante, né? Como nossos amigos Anne, Marcos ali, e tantos outros, mas estamos juntos, né? Com o mesmo coração, tenhamos também a mesma mente, o mesmo propósito de cultuarmos a Deus. Nesses poucos, né? 1 hora e meia, 2 horas no máximo, né? Que estaremos aqui, que você possa estar conosco, né? Na presença de Deus, adorando e sendo abençoado pela sua palavra, e participe com alegria, né? E para isso, nós vamos iniciar fazendo a leitura aqui de um texto de 1 Crônicas, né? Primeiro livro dos Crônicas, no capítulo 16. Não sei se nós vamos ter a projeção, mas de qualquer forma, primeiro livro dos Crônicas, no capítulo 16. Isso, já está lá o Pedro e a Gabi, prontamente. Deus continue abençoando a vida deles, que estão se dedicando, né? Cada vez mais ao Senhor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, eu quero ler os versos de 1 a 13. 1 a 13. E depois nós vamos ter um tempo de oração, confissão, e vamos ler os versos 34 a 36. Mas agora, ler os versos de 1 a 6. Relembrando aqui o momento, é o momento que Davi havia trazido a arca de Deus a Jerusalém, e estava ali instituindo um culto, adoração, estabelecendo ali levitas, sacerdotes, e ele faz isso, né, com todo o povo, instituindo ali uma forma cultica a Deus, de celebração, né, ensinando o povo, e ele depois faz aqui um salmo, né, que nós encontramos várias partes aqui dos salmos, e ele vai então expressar a sua adoração a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes, Benaia e Jaaziel, estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E assim, então, nós encontramos aqui vários salmos, né? Salmo 96, o Salmo 105 e o Salmo 106, contido aqui nessa porção, que diz assim, o verso 8: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome,
Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. E aqui eu acrescento, vós, igreja presbiteriana Buritis, que possamos dessa forma louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus nessa noite. Como Davi estabelece aqui a celebração, o louvor, o exaltar a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pelas suas maravilhas, né? Por sabermos que Ele é o nosso Deus, Ele estabeleceu um povo, uma descendência em Israel. Nós somos remanescentes desse Israel de Deus, nós somos o Israel espiritual de Deus, nós somos a igreja que pode juntos celebrarmos o nome do nosso Deus. Nós somos os seus escolhidos, como diz o verso de número 13. Por isso, vamos adorar a Deus, vamos celebrar o nome do nosso Deus, vamos entrar em adoração, né, nesse momento, vamos orar, invocando a presença do nosso Deus nessa noite, com alegria, com júbilo, com exaltação, né? Vamos fazer isso juntos, irmãos, com muita alegria no nosso coração, porque Deus merece, é o único que merece, e Ele é digno, e eu e você temos a responsabilidade, o dever, né, compromisso de estarmos fiados com essa certeza no nosso coração nessa noite. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos e a orar a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo o nome do nosso Deus, né? Esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, esse Deus que tem sustentado as nossas vidas e assim tem nos colocado agora em uma condição de culto, de celebração ao Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar a Deus, vamos invocar o nome do nosso Deus. Eu quero convidar nosso irmão, o presbítero Hermir, que eleve a Deus a sua oração de invocação, de adoração ao nosso Deus nessa noite. Vamos juntos, irmãos, celebrarmos o nome do nosso Deus. Hermir, nos dirige a Deus em oração. Pai bendito, nós, ó Pai, adoramos o Senhor nesse momento, pela tua grandeza. Nós também, ó Pai, te agradecemos, te exaltamos pela tua onipresença. E isso, ó Pai, possibilita que o Senhor esteja presente neste culto, independentemente, Pai, de nós estarmos espalhados, cada um nas suas casas. Nós, ó Pai, bendizemos o teu nome, porque sabemos que o Senhor tem planos para esta noite. Nós agradecemos ao Senhor porque nós temos plena convicção de que o Senhor há de falar ao nosso coração nessa hora, nesta noite, e te rogamos, ó Pai, que torne o teu povo aqui presente, digno de participar dessa celebração. Que nós sejamos, ó Pai, purificados por Ti, para que possamos ter, ó Pai, o benefício, a bênção maior de estar na Tua presença. Receba, Deus, nessa noite a gratidão do Teu povo, receba a adoração dos Teus filhos e nos guie, ó Pai, quanto a melhor maneira de Te louvar e de Te engrandecer. Nós oramos, ó Deus, agradecidos pela Tua grandeza, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Ainda, irmãos, os versos 34 a 36 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém.
e louvor ao nosso Senhor. Que nós possamos, queridos, continuar nesse espírito de adoração, nesse espírito de culto, nesse espírito de celebração, né? De adoração ao Deus que é bendito de eternidade a eternidade. E todos nós possamos declararmos juntos, amém. Vamos continuar a nossa adoração através do nosso lecionário com o nosso irmão João Pedro. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, mais uma vez reunidos aqui virtualmente, mas na certeza de que o Senhor nos congrega em espírito e que nós estamos, sim, em família, mesmo que separados fisicamente. Irmãos, mais uma vez é uma alegria trazer aqui a palavra do nosso lecionário de hoje, né? Nós estamos aí meditando à medida que nós vamos caminhando no chamado ano cristão, ou calendário cristão. Nós temos mandado aí toda semana nos grupos as leituras de cada dia, e tenho certeza, né, tem abençoado a vida de muitos dos irmãos aí, tá? Nós estamos no período da Páscoa ainda, no finalzinho do período da Páscoa. Nós estamos aí no 7º domingo de Páscoa, né? E hoje, dentro do nosso calendário, nós temos o que nós chamamos de Domingo da Ascensão, Domingo da Ascensão do nosso Senhor. E por isso nós vamos meditar hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 44 a 53. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 44 até os 53. Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar junto comigo. Vamos ler a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Irmãos, nós temos aqui a passagem, né, como bem diz o domingo da Ascensão, a passagem que o Senhor Jesus ascende aos céus e vai ficar ali à destra do Pai. Irmãos, a Bíblia diz que importava que se cumprisse tudo que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos sobre o Senhor Jesus. Lei, profeta e salmos é uma forma judaica de se referir à Bíblia hebraica, ou o nosso Antigo Testamento. Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento estava apontando para ele. Mesmo, inclusive, a sua morte e sua ressurreição. Tudo já tinha sido previsto, profetizado. E há uma exigência divina para que tudo isso aconteça. Porque o nosso Deus é o dono da história. E aqui nós temos a cena de Jesus ressurreto, glorificado, ascendendo aos céus. Você já parou para pensar qual seria a sua reação diante de uma cena como essa? Jesus acabara de ser crucificado, ter uma morte terrível, um acontecimento horrendo que certamente traumatizou muitos dos discípulos, mas de repente o Senhor está ressurreto na frente deles 3 dias depois. E agora o Senhor Jesus está se despedindo de novo. Né? Talvez num primeiro momento a gente ficasse triste, com saudades de Jesus. Meu Jesus já está indo embora de novo. Né? Mas uma tristeza, porque ele agora estava deixando os discípulos sozinhos. Será mesmo?
Mas a reação dos discípulos foi diferente. Aquela cena encheu eles de grande júbilo, a ponto deles adorarem, voltarem o caminho adorando e estar sempre no templo adorando a Deus. Talvez lembrando das palavras do próprio Jesus, que eis que estou convosco pelos séculos dos séculos. Naquele momento que Jesus ascende aos céus, talvez a fé de muitos daqueles discípulos que poderiam estar abalada pelos acontecimentos da morte de Jesus foi renovada. O entendimento deles foi aberto para entender que Jesus é de fato Deus encarnado, o Messias enviado de Deus, profetizado no Antigo Testamento. A vida deles ganhou um novo vigor, um novo sentido, o brilho da glória do Senhor. E é nesse grande júbilo que a gente deve andar. Isso não quer dizer que nós seremos felizes 100% do tempo, mas a esperança é viva, é ressurreta. O nosso amado vive e vai retornar para nos buscar. E não nos deixou sozinhos. Ele fez uma promessa que enviaria um outro consolador. E na certeza de que o poder de Deus está aqui para nos ressuscitar, nós vamos louvar o Senhor agora com o ministério de louvor. Na certeza também de que, logo um pouquinho mais para frente, esses mesmos discípulos foram repletos de poder. Cenas aí dos próximos capítulos do nosso calendário. Está chegando o Pentecostes, né? Então, vamos louvar ao Senhor nessa certeza de que o Senhor Jesus senta-se agora à direita, à destra do Pai, que nós estamos com Ele, ressurretos com Ele. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Igreja, nós queremos começar esse período de louvor cantando juntos a canção Isaías 53. O nome já diz o conteúdo da canção. O grupo chamado Projeto Sola deu melodia a essa passagem das Escrituras, muito conhecida, muito profunda, muito linda, que fala do que Cristo passou no Calvário para cumprir o plano da redenção e para que nós pudéssemos provar da doce graça dele e pudéssemos ter vida. Então eu te convido a cantar essa canção. Se você não conhece a letra, a gente mandou o arquivo no grupo da igreja. Mas se você também não quiser acompanhar a letra, que você pense em tudo que foi feito. A gente tem meditado no lecionário sobre a Páscoa e foi pago um alto preço para que nós pudéssemos viver. Então vamos cantar essa canção, Isaías 53. Qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador.
dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra usar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Cordeiro que morreu pelos nossos pecados para nos dar vida. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és.
Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Meus irmãos, a próxima canção é a canção Hosana. E tem 2 estrofes dela que são que falam muito verdades. E a primeira é a segunda parte dela, que ela diz assim: eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar, para a sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. A gente tem visto no que tem acontecido na nossa igreja, um projeto de evangelismo sendo idealizado, os temas das reuniões de oração, tanto dos adolescentes quanto a da igreja, e a gente tem visto o que essa canção diz acontecendo na nossa igreja. Um povo eleito que tem assumido seu lugar, que tem buscado a esse Deus e com o intuito de propagar aquilo que foi feito por nós, de fazer a diferença onde Deus nos colocou, que é nesse bairro Buritis. E a gente acredita e a gente ora pelo avivamento do nosso país, dessa geração, pela mudança do cenário que a gente tem vivido. E aí a próxima estrofe da canção é uma parte que fala para Deus limpar o nosso coração e que Ele abra os nossos olhos para que a gente possa ver com os olhos de amor que Ele tem por nós. E que tudo que nós somos é para louvor do nosso Deus. Então, uma canção com uma letra muito profunda, que a gente, meditando em cima dela, a gente vê ela acontecendo na nossa igreja. Então, nós vamos cantar essa canção dizendo que nós vemos a graça do Senhor perdoando pecados e que nós somos esse povo eleito, que assumimos o nosso lugar, para que a fé que nós acreditamos, ela seja propagada, para que esse avivamento que a gente tem tanto orado, tanto buscado, ele aconteça, por causa de povo que ajoelha perante o Senhor, que ora, que busca de todo o coração esse Deus, e que nós possamos dizer que tudo que nós somos é para louvor desse Deus. Assumindo seu lugar, pra sua fé
ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A próxima canção, meus irmãos, é a canção Meu Respirar. E quando a gente escolheu ela, eu estava pensando que essa canção a gente sempre pensa no momento de ceia, quando a gente vai cantar ela, escolher ela para o momento de ceia. Mas aí, pensando na letra do que ela fala, veio na nossa mente um olhar completamente diferente para essa letra. Porque ela fala assim: este é meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Ou seja, a gente precisa estar respirando para viver. Então, o fato de a gente existir é a vida do nosso Senhor em nós. E a segunda estrofe fala assim: e este é o meu pão, a tua vontade feita em mim. Quando a gente pensa em pão, a gente pensa em alimento, aquilo que nos sustenta fisicamente. E aqui, essa estrofe lembra de uma fala de Jesus que fala que a comida dele é fazer a vontade do Pai. E essa canção, a gente meditando em cima dela e ensaiando, e a gente pensando nessa questão da nossa dependência de Deus, de que o fato da gente respirar, que o nosso alimento seja realmente fazer a vontade do nosso Pai, que a vontade dele seja feita em nós, que o nosso respirar, que a nossa essência, que aquilo de mais fundamental que a gente precisa para poder estarmos vivos, seja de fato essa certeza de que Cristo vive em nós, de que o Espírito Santo habita em nosso coração, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos cantar essa canção dizendo o que o refrão dela diz, de que nós nada somos sem o nosso Deus. Nós somos completamente dependentes dele, nós estamos perdidos sem ele. E que ele é tudo, tudo, tudo que nós precisamos. E tudo, e somente ele. Tudo a gente tem ideia de muita coisa, mas somente ele. Nós só precisamos dele, nós só precisamos nos alimentar dele. E que se nós tivermos essa certeza e uma vida guiada pelo que esse refrão diz, de que nós nada somos sem o nosso Deus, a gente vive nessa viva esperança que o João Pedro falou na fala do Lecionários. Então vamos cantar essa oração, dizendo ao nosso Deus que ele é o nosso respirar, de que ele é o nosso pão e de que nós somos completamente dependentes dele.
este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido sou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Aleluia, Senhor Deus. Nós nada somos sem o Senhor, Pai. Nada, Senhor Deus. Nós somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo que foi feito, Pai, na cruz. Como cantamos, Pai, pelo sacrifício do Teu Filho, Pai. Ô, Senhor Deus, como é bom poder te adorar, Pai, com a igreja do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda no período de louvor, nós vamos agora louvar com as nossas crianças. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação
é nova vida. Eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida. Eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Grandioso Deus, Pai, quão bom é poder louvar ao Senhor, cantar, Senhor Deus, cânticos, Pai, de adoração, ao único digno, Senhor Deus, do nosso louvor, Pai. Nós te entregamos, Pai, esse período de louvor. Recebe, Pai, o louvor da Igreja Presbiteriana Buritis, Pai, que entoou, Pai, cânticos de adoração ao Teu nome, Pai, que é santo e poderoso, o nome que está acima de todo nome, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos por este período de louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus por esta oportunidade que tivemos, mais uma vez, de adorarmos ao nosso Deus juntos, com canções tão belíssimas, tão dentro do nosso tema dessa noite, né? É que o Espírito Santo, ele conduz todas as coisas e ele prepara o nosso coração, entendendo desde o início a obra de Cristo, né? Como nós cantamos na primeira canção, né? És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma palavra, se entregou aos cravos. Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Meus irmãos, só com as canções dessa noite, nós já encontramos a palavra do nosso Deus ministrada ao nosso coração, né? Quando nós cantamos, e a Gabi ministrando, falando das verdades que temos visto, aqueles que de fato estão vendo, estão procurando, estão se dedicando a isso, né? Eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar, verdade preciosa que temos visto desses irmãos que aqui estão conosco, somando, né? E para a sua fé compartilhar. E eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e me buscar, e me buscar. Deus tem dado a sua graça, Deus tem feito isso, Deus tem avivado corações nessa igreja, Deus tem chamado homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes a viverem esta realidade e que tantos outros talvez não estão conseguindo perceber, mas Deus está fazendo. Louvado seja Deus. Porque, na verdade, nós entendemos que, como cantamos a última canção, nada somos sem Ele. Temos buscado a nossa dependência em Deus. Temos buscado viver
uma vida que agrade a Deus. Temos ensinado, né, às quartas-feiras sobre a importância da santificação. Temos, assim, buscado agradar a Deus. Que você também, nessa noite, possa entender agora a palavra de Deus que vai ser ministrada em 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do verso 18 até o verso 29. A segunda etapa daquele nosso penúltimo sermão que nós havíamos, né, pregado à igreja, falando sobre o Senhor te fará casa, né, mostrando ali como que o Senhor comprometeu a construir para Davi, né, uma casa com um sentido de dinastia, né? Ou seja, Davi, depois que conquistou, houve paz, depois de vários combates, né, que estão narrados aí no capítulo 8, 9, 10, o escritor aqui antecipa no capítulo 7, falando agora de um desejo profundo do coração de Davi, de construir uma casa para Deus, né? Um tabernáculo, um lugar onde Deus pudesse ser adorado, né? E a resposta de Deus para Davi foi o seguinte: eu, Davi, é que vou te fazer casa, eu é que vou te fazer uma dinastia, ou seja, você vai ver que vários reis virão, né? Vários soberanos virão da sua família, vão suceder ao trono, por causa de uma promessa que eu fiz, né, há muito tempo, com o seu escolhido, com o meu escolhido, melhor dizendo, e essa promessa chegou até nós através de Jesus, que é filho de Davi, né? Então, irmãos, nós precisamos entender agora o fechamento desse capítulo, né, com essa adoração de Davi. Davi, então, ele adora a Deus, né? E a nossa mensagem, portanto, nessa noite é a oração de um adorador contrito pela promessa do trono eterno. E então, o texto nos diz assim, em 2 Samuel, capítulo 7, os versos de 18 a 29. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos visto, temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Estabeleceste teu povo, Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo, e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos, o Deus sobre Israel, e a casa de Davi, seu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei
casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Louvado seja Deus. Pai, nós bendizemos o teu nome nessa noite, por tudo que até agora o Senhor nos proporcionou. Aberto, o microfone fechou. Obrigado. E o nosso desejo, Senhor, de continuar servindo a Ti com todo o nosso coração. Abençoa, portanto, Deus, a Tua palavra ministrada a nós nessa hora. Que o Senhor possa ser glorificado e exaltado. Nós Te louvamos, Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João, pela sua intervenção aí, né? Meu microfone estava ligado, eu estava aqui, portanto, orando. Mas a nossa oração foi muito parecida com as nossas canções, com a nossa liturgia nessa noite. A nossa oração foi para que Deus pudesse, assim como manifestou em Davi, aqui, assim como essa oração glorificou a Deus também, eu e você nessa noite possamos, assim, continuar glorificando e adorando ao nosso Deus. Como eu disse, a nossa mensagem, né, nessa noite é a oração de um adorador, a oração de Davi, contrito, sabendo da sua condição, né, sabendo quem ele é, sabendo da sua natureza, mas sabendo também que havia uma promessa do trono eterno, da dinastia, como nós vimos aqui há 2 domingos atrás, de como Deus estava ali, então, transformando toda aquela realidade de Israel. Agora que Davi foi coroado rei, sobre todas as tribos se uniram, e então agora governando Jerusalém. Depois que Davi trouxe a arca, depois que ele pôde, então, manifestar ali a graça de Deus em adoração, estabelecendo a forma, o meio, como deveria ser adorado, sacrifícios, e ali, então, ensinando o povo. Agora Davi, então, depois que tentou oferecer a Deus alguma coisa e recebeu de Deus essa palavra, essa confirmação, essa promessa de que é o Senhor que lhe faria casa, ele, então, não resta outra atitude de Davi a não ser adorar a Deus, a não ser exaltar a Deus, a não ser orar de uma maneira extremamente contrita pelas promessas que Deus havia feito. O Antigo Testamento é a história de como Deus se relacionou com a nação judaica, visando ao propósito de abençoar todas as nações em data futura. À medida que essa história se desdobra, ela explica que o meio de a nação dos hebreus abençoar todas as nações será pela família de Davi. Explica ainda que a família de Davi abençoaria o mundo mediante um grande rei, que, em data futura, nasceria nessa família. Um rei que viveria para sempre e estabeleceria um reino de duração eterna. E, obviamente, estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, nós queremos aprender aqui nesses 11 versos, aqui, de 2 Samuel, capítulo 7, do verso 18 ao verso 19, fazendo uma análise, né, desse texto, e pregando expositivamente, tirar 6 lições aprendidas com
o servo do Senhor Davi. 6 lições para nós aprendermos nessa noite com o servo do Senhor Davi. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui está aí no dos versos de número 18 a 20, que lemos, né? Esses versos vão contemplar aqui a primeira lição aprendida aqui por Davi, que é a lição da humildade. E a ênfase está na resposta que ele dá da sua oração, ou na forma como ele expressa a sua oração a Deus, quando ele diz assim: então entrou o rei Davi na casa do Senhor. O rei Davi entrou perante o Senhor, ou seja, ele foi ali aonde estava a arca da aliança, em uma tenda, ele se posicionou ali, e naquele momento ele disse: quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a canção que nós cantamos por último aqui. Nada somos sem ti. E Davi diz: quem sou eu? Então entrou, se sentou. Sem dúvida, então, ele estava ali na presença de Deus. Embora, como cristãos, né, nós não mais precisemos, né, de uma arca para estarmos na presença do Senhor, pois o Senhor é acessível a todo lugar, né? Nós estamos aqui transmitindo esse culto, né, através do Instagram, e tem a nossa prima lá nos Estados Unidos aqui acompanhando, a Graziella aqui, ó, que alegria, né? Entrou aqui no nosso culto e pode estar adorando, né? A Alessandra também conosco aqui. Que alegria poder ver. Da mesma forma, Davi entra na presença de Deus, mas nós podemos aqui claramente perceber que não existe um lugar. Deus está em todo lugar, mas ainda assim, a oração é apropriada e, portanto, torna-se mais fácil e prazerosa num local onde o povo de Deus regularmente adora. Quando nós estamos aqui em culto, né, quando nós acabamos de expressar o nosso louvor, a nossa adoração, quando nós podemos ali compartilhar, ver os irmãos e dizer e cantar, né, aqui na nossa plataforma Zoom, que bênção poder orar nesse lugar, que bênção poder orar nas nossas reuniões de quinta-feira, que bênção poder orar às manhãs, enfim, estamos aqui em adoração e é muito bom estarmos juntos. Nada poderia ser para Davi mais humilhante do que ouvir a palavra do Senhor dirigida diretamente à sua própria situação. Daí a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor Jeová? E que é a minha casa? Deus havia prometido a descendência. Deus havia prometido a dinastia. Deus havia falado: Davi, é de você que eu vou fazer. Eu te tirei lá de trás das malhadas, como nós vimos domingo retrasado. Eu te tirei lá do meio das ovelhas. Eu te fiz príncipe sobre esse povo. Eu te constituí rei. Eu fiz tudo isso. Eu engrandeci o seu nome. E você queria me oferecer casa, mas eu é que vou fazer de você casa. Casa. Davi, então, entende essa palavra de Deus e se humilha. A primeira lição, ele se humilha diante do Senhor. Quem sou eu, Senhor Jeová? E que é a minha casa? Casa, em seus dois sentidos, é o tema recorrente na oração. E Davi começa usando a palavra com referência aos antecedentes de sua família, simples e sem renome. No entanto, ele não apenas havia sido estabelecido como rei, mas também receber a promessa de uma dinastia duradoura que se estenderia pelo futuro. Isso já está claro para nós, dentro daquilo que nós já temos visto aqui nesse sermão, e agora, passado e agora, entrando ainda nessa fase. E caminhando aqui nesses versos, verso 18, nós vimos Davi falando isso, né? Quem sou eu? No verso 19, aqui, nós encontramos um texto que é de difícil compreensão, um verso aqui de difícil compreensão, mas que é muito significativa, quando ele fala, né? E me tens mostrado aqui, né? E isso é instrução para todo homem, ou seja, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes.
Em outras versões, nós encontramos: e me tens mostrado gerações futuras, ó Senhor Jeová. E aí ele finaliza essa frase dizendo: isso é instrução para todos os homens. O que é instrução para todos os homens? Que Deus está falando aqui, né? Que é a oração de Davi aqui falando com Deus, colocando essa verdade, né? Lá em 1 Crônicas, nós encontramos o mesmo relato dessa história, dessa situação de adoração e de oração de Davi. Lá no capítulo 17, e no verso 17, é a única parte de toda essa oração que é repetida lá em Crônicas, que muda esse verso. Quando diz: e isso é instrução para todos os homens, lá em 1 Crônicas 17, verso 17, traduz esse verso da seguinte maneira: e me trataste como se eu fosse homem ilustre. Davi falando: o Senhor me tratou dessa forma, o Senhor está instruindo e o Senhor está me fazendo como se eu fosse homem ilustre. Mas o sentido do hebraico aqui nos traz o seguinte: é esta, acaso, a norma ordinária, Senhor Deus? É desta forma que o Senhor vai tratar o seu servo? Essa versão encaixa perfeitamente dentro do contexto, pois Davi, a partir de tudo o que aprendeu com o profeta Natã, passa a concluir que a revelação que Deus fez a ele é segundo o teu coração, coração de Deus, isso é, de conformidade com o caráter de Deus, e desse modo, típica de sua maneira de lidar com a humanidade. Ou seja, Davi está dizendo aqui para nós, de maneira clara, né, que a forma de Deus agir, que o Deus poderoso está agindo aqui, ao longo de toda essa revelação de que eu que vou te edificar casa, de que eu que vou fazer de você uma dinastia, de que eu que vou estabelecer do seu descendente, de fato, o reino eterno, de que eu que vou fazer de você vir o Messias, o Cristo. Esta é a forma de Deus agir no mundo sobrenatural, na humanidade. Deus não apenas faz grandes planos para os seus servos, mas graciosamente também torna conhecidos os seus propósitos. É só nós lermos corretamente as Escrituras, é só nós entendermos como que o Antigo Testamento ele aponta para o novo, para a vinda de Jesus, para a confirmação desse rei, desse Messias, desse Salvador, desse que nós cantamos, que é o Cordeiro, que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma palavra, e ele se entregou aos cravos, e assim venceu a morte, venceu a nossa morte. Como nós podemos perceber em toda a Escritura, Deus se revelando isso, e Davi percebe isso, e, portanto, essa lição de humildade para nós. Deus não apenas faz grandes planos para os seus servos, mas ele graciosamente também torna conhecidos os seus propósitos. Da mesma maneira, hoje temos que perguntar a Deus: quem somos nós para termos recebido tão grande bênção da redenção? Quem somos nós para termos recebido de Deus tão grande salvação? Pare para perguntar. E se você ainda não entendeu que essa deve ser uma pergunta diária, diante da gratidão, diante da imensidão, diante de tudo que Deus já nos deu, nós temos que ter um coração humilde e reconhecer o que Deus fez por nós. Davi reconheceu isso. Que eu e você, como igreja do Senhor, também possamos reconhecer esta lição que Davi aprendeu. Segunda lição que Davi aprende aqui nessa oração, e nós podemos aprender também, é que ele reconhece, é o reconhecimento da grandeza de Deus. O verso 21 diz assim: por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Por causa da tua palavra. Por causa da palavra que foi estabelecida, que Deus deu, que foi dada a ele, é que nós podemos perceber
as coisas, a grandeza de Deus. Deus revela a sua grandeza na sua palavra. Nós entendemos isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Foi o próprio salmista, foi o próprio Davi que escreveu o Salmo 19. Os céus contemplam a glória de Deus, né? O firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia. Revela a grandeza de Deus. Há o reconhecimento, Davi aqui reconhece a grandeza conferida por Deus na sua palavra. Davi passa a reconhecer que o seu Senhor, e portanto, ele vai responder a Deus nesses 11 versos que lemos 10 vezes, como seu servo. Se você prestar atenção, se você contar, você vai ver que Davi expressa nesses 11 versos 10 vezes como sendo o seu servo. A palavra aqui é escravo. Ele fala, eu sou o seu servo, meu Senhor. Ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece a soberania de Deus, que tudo está sendo revelado a Davi, já fazia parte dos decretos eternos de Deus contido na sua palavra. Davi tinha entendimento disso. Davi conhece, reconhece a grandeza de Deus. Davi sabe que ele ali precisava se humilhar. E diante dessa humilhação, nessa adoração profunda, nessa oração que ele faz, ele reconhece a grandeza de Deus. É um princípio para nós, irmãos. Orarmos a Deus dessa forma, não ir diretamente pedindo, achando que Deus está aí para servir a nós da maneira que nós queremos. Não, muito pelo contrário. Nós devemos entrar na presença de Deus com humildade, nós devemos reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, quem Deus é. E depois, se tiver tempo, nós vamos, porque o Espírito Santo vai conduzindo a nossa oração. Se ele quiser colocar também o desejo de suplicar alguma coisa, essa súplica, esse desejo, esse pedido, também será orientado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, Davi aqui reconhece a grandeza de Deus e sabe que ele é servo. Eu e você, da mesma forma, precisamos entender isso. Ele vê a revelação, ele vê que os decretos eternos de Deus contidos na sua palavra estavam sendo revelados. Portanto, ele reconhece a grandeza pela palavra de Deus. De que seríamos, qual é a grandeza? Qual é a revelação? De que seríamos povo de Deus, sua igreja, pela descendência de Davi, através de Jesus, o seu filho. Essa é a revelação. Essa é a palavra. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho da graça. Jesus vindo a esse mundo como homem, vivendo aqui, sofrendo todas as injúrias, suportando sobre si o nosso pecado, levando até a cruz, perfeito, sem pecado, morto e ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à destra de Deus, como nós vimos hoje no nosso lecionário, e reina para a eternidade. E Deus estabelece a sua igreja para que eu e você pudéssemos também agora vivermos em adoração. Que nos leva à terceira lição de Davi, né? Primeiro, humildade, depois o reconhecimento da sua grandeza, e terceira lição de Davi é a adoração. Os versos 22 a 25 vão falar desta adoração, né? Ele já inicia dizendo, grandíssimo és, ó Senhor Deus. Grandíssimo é, ó Senhor Deus. E aqui ele vai narrando essa oração, exaltando, e essa adoração é algo extraordinário, que você possa reler aí na sua Bíblia. Portanto, grandíssimo és. E aqui a medida da grandeza de Deus é sua capacidade de ser, de se referir facilmente tanto ao futuro quanto ao passado, demonstrando assim que controla a humanidade e a história humana. Ele vai narrando fatos do passado, falando do povo de Deus, falando como que Deus havia livrado, como que Deus havia, ao longo da história, feito com que esse povo pudesse ser o povo escolhido, e apontando para o futuro, apontando para o Filho de Davi, Cristo. A sua adoração compreende
toda essa dimensão. Grandíssimo és, ó Senhor Deus. Ele é incomparável, estando numa categoria totalmente diferente daquela de todos os chamados deuses. Isso já fica visível nos acontecimentos do Êxodo, e é narrado aqui para nós, quando Deus foi resgatar Israel para ser o seu povo e fazer um nome para si. O Egito era particular, o Egito em particular, e as nações em geral tiveram diante de seus olhos uma demonstração da grandeza do Deus de Israel, quando ele removeu à força os povos de Canaã, os seus deuses, para dar a terra a Israel. É isso que ele declara: quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra. Diz aqui o verso 23, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para seu povo, e para fazer a ti um nome, e fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses, e estabeleceste para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Grandíssimo és, ó Senhor Deus. Deus expressa quem ele é. Davi, na verdade, expressa quem Deus é nessa sua oração, e nós devemos, da mesma forma, reconhecer essa grandeza de Deus. Uma outra nação, ou melhor, nenhuma outra nação jamais experimentara algo comparável, especialmente o cenário da aliança em que tudo isso veio acontecer. Nenhuma nação experimentou a forma como Deus estabeleceu um povo, cuidou desse povo, livrou esse povo da escravidão, fez desse povo nação, instituiu leis, instituiu regras, instituiu formas de adoração, estabeleceu como deveria ser a adoração a ele, como que ele iria aceitar a nossa adoração, nosso sacrifício, nosso culto. Fechou tudo isso, fez uma aliança, e essa aliança permanece, e eu e você podemos fazer parte dela, se já não fazemos. Em virtude da aliança, Davi e toda a família de Israel eram ali povo de Deus, de modo que Davi pôde orar em forma de adoração. Estabeleceste a teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Verso 24 faz essa declaração. Davi declara isso em forma de oração. Que extraordinário entendermos isso. Portanto, entendemos aqui a primeira lição, que Davi mostra a forma como devemos adorar, devemos orar em humildade. Davi fala do reconhecimento da grandeza de Deus. Davi fala da nossa adoração, como ela deve ser, a adoração diante de Deus. E, em quarto lugar, quarta lição de Davi, que nós aprendemos aqui, é que ele fala da reverência que nós devemos ter diante da nossa adoração, diante da nossa oração. Verso 26 diz assim: seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Seja para sempre engrandecido o teu nome. Seja para sempre engrandecido o teu nome. Ao recordar os acontecimentos do Êxodo, como nós já lemos aqui nos versos anteriores, e o estabelecimento das tribos de Israel na terra de Canaã, né, como Davi se tornou o rei e unificou todas essas tribos, Davi está declarando sua fé no Deus de seus pais e identificando o seu papel dentro do propósito divino, que está em desenvolvimento como decorrência de tudo o que já acontecera. Ele entende, ele identifica o seu papel e, portanto, ele reverencia a Deus.
ele exalta a Deus, ele se prostra diante de Deus, ele entende, ele tem uma visão maior agora daquilo que Deus estaria fazendo. Não uma visão macro, como nós temos hoje na revelação da palavra como um todo e no surgimento do filho de Davi, do Messias, e tudo que nós conhecemos de Deus, mas ele entende que ele faz parte e ele está inserido nesse contexto, portanto, ele se prostra, ele reverencia, ele diz, seja para sempre engrandecido o teu nome. O Deus vivo unifica a história, dando sentido tanto ao passado quanto ao presente. E nós precisamos, da mesma forma, compreender isso. Quando nós lemos e entendemos a palavra, quando nós percebemos a grandiosidade da palavra revelada de Deus, contida no Antigo e no Novo Testamento, quando nós conseguimos ver todo o quadro pintado, todo o cenário estabelecido, como que Deus unificou toda a história, ao longo da história, fazendo com que as coisas fizessem sentido, tanto passado como presente. Então, nós estamos entendendo a revelação máxima de Deus, macro da sua vontade para o seu povo, para a sua igreja, preparando para nós também um futuro, que é o futuro na presença do Deus Altíssimo, de todo aquele que entendeu essa palavra, creu nessa palavra, pregou essa palavra, viveu por ela, também vai receber no final, né, os louros, a vitória contidas nela, de que vinde benditos do meu Pai, né, para estarem comigo eternamente. Louvado seja Deus. Que nós tenhamos também reverência com esta palavra, reverência com esse entendimento, e possamos, então, engrandecer o nome do nosso Deus. Quinta lição que nós podemos aprender aqui com Davi, nesse texto, está aqui nos versos 27 e 28. 27 e 28. E a quinta lição é confiança. Quinta lição é a confiança. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade. As tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. E tens prometido a teu servo este bem. Qual bem? Edificar-te-ei casa. A expressão agora, ela indica um novo desdobramento, à medida que Davi faz pedidos específicos. Até esse ponto, ele mencionou tudo o que o Senhor fez no passado. Só depois disso, sua mente volta-se para os interesses de seu próprio reino, visto em relação ao reino de Deus. Tendo em mente o conhecimento das promessas cumpridas, é fácil ler esse trecho e esquecer, né, que, para Davi, o estabelecimento de sua dinastia continuava oculto no futuro, incerto, ou seja, porque ele não tinha revelação de tudo o que iria acontecer. Além disso, cada aspecto, bem como elemento eterno da promessa, deviam ser aceitos pela fé. Portanto, a necessidade da confiança, e nós também precisamos dessa confiança, de que Deus vai cumprir todas as suas promessas, todas elas são verdadeiras, todas elas vão se cumprir dentro do tempo do propósito eterno de Deus. Davi, então, entende isso, e agora ele volta à sua percepção, né? Mesmo que ainda tendo esse futuro incerto, não sabendo como que isso ia acontecer, que dinastia, sim, através da minha família, meus filhos vão ser rei, e como que isso vai se dar lá? Porque nós entendemos aqui que a dinastia de Davi reinou ali quase 500 anos, depois do descendente, né? A promessa feita ali do anjo Gabriel a Maria, para que ela desse a luz, né, ao filho de Davi, isso iria acontecer. Mas pela fé, Davi estava crendo, pela fé nós ainda cremos
no já, mas ainda não, que nós já temos obtido essa salvação, essa vida eterna, mas ainda estamos aqui nesse processo de santificação diário, mas já entendemos que já somos de Deus, somos eleitos, somos chamados por Deus, fomos comprados pelo seu sangue, e temos que viver nessa vida ainda da maneira mais correta, mais digna, mais santa, mais dentro daquilo que agrada ao Senhor. Dessa maneira, Davi, ele raciocina consigo mesmo, no verso 28, no final, e ele diz assim: tu mesmo és Deus. Segunda forma, como ele fala, tuas palavras são verdade. E ele finaliza assim: tens prometido. Tens prometido. Isso se cumpriu. Louvado seja Deus. O que nos leva, queridos, à última lição que podemos aprender desse texto, né? Que é o verso 29. Se, pois, agora servido, a oração final de Davi, se, pois, agora, ó Deus, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre. Bendita a casa do teu servo. E a sexta lição que nós aprendemos com Davi aqui é a fidelidade. A fim de permanecer para sempre diante de ti. Diante de ti. Essa era a convicção. Fidelidade que isso iria se cumprir, isso iria acontecer. A conclusão lógica, portanto, dessa perícope aqui, desses 11 versos que nós lemos, né, é que a palavra de Deus deverá se cumprir. E ela cumpriu. Como nós, porém, Davi precisava acompanhar os passos do raciocínio a fim de ter certeza de que pisava em terreno seguro. Ao transformar a promessa em oração, ele tanto endossou sua aceitação na palavra de Deus, quanto, mediante repetição, destacou-a como gerações futuras. Ele termina a sua oração não com petição, mas com uma afirmação de que a sua casa será para sempre bendita. Para sempre. Será para sempre. Bendita a casa do teu servo. Meus irmãos, foi assim que Davi, então, desistiu de sua intenção de construir o templo. Embora fosse rei, ele aceitou que tinha de anuir diante de uma autoridade superior, a do Deus de Israel. Assim, Davi expressa sua fidelidade a Deus, acatando sua ordenança e seguindo a sua vontade para sempre. E a conclusão que nós tiramos de toda esta narrativa, de toda essa exposição, é que o fato de o rei reconhecer que devia o trono de seu reino ao Senhor Deus soberano, envolvia a aceitação humilde do papel de servo. Teu servo, conforme Davi se intitula 10 vezes ao longo desta oração. Ele estava longe de ser perfeito, como se vê nas narrativas subsequentes. Nós conhecemos a história, sabemos as falhas de Davi, nós não vamos aqui escondê-las, né? Mas ele havia entendido essa verdade de suma importância sobre si mesmo. Foi por atribuir um valor tão grande à sua chamada para servir o Senhor Deus, que ele se mostrou sensível à repreensão e arrependeu-se quando ele se desviou, né? Capítulos seguintes da nossa mensagem. Por essa razão, reconheceu o perdão, né? Escrevendo ali o Salmo 20, o Salmo 51, o Salmo 32, e a restauração da comunhão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ali Deus restaura
a comunhão e a adoração. Dois aspectos que fugiram a Saul, porque ele jamais conseguiu tirar as mãos das rédeas do governo ou admitir prontamente que estava errado. Saul, apegando-se obstinadamente ao que considerava serem prerrogativas reais, perdeu o reino. Davi, mais interessado em honrar o Senhor, do que em proteger a sua própria reputação, obteve a firmeza de seu reino para sempre. Foi a essa promessa que se apegaram gerações futuras, especialmente em épocas de dificuldades. E ela fez com que a linhagem davídica, né, fosse registrada com um cuidado bem maior do que o comum, por diferentes ramificações das Escrituras. A promessa do rei eterno que viria da parte da família de Davi foi repetida muitas vezes ao próprio Davi, a Salomão, e vez após vez nos Salmos e pelos profetas como Amós, Isaías, Miqueias, Jeremias e Zacarias. No decurso de um período de aproximadamente 500 anos, isso foi acontecendo, foi sendo revelado, foi sendo trazido repetidas vezes. Nós encontramos isso nas Escrituras do Antigo Testamento, como nós temos aprendido aqui nas escolas dominicais, né, aos domingos pela manhã. E quando chegou o tempo certo, e quando então nós encontramos a revelação máxima, o cumprimento máximo dessa palavra, dessa descendência final, nós encontramos o anjo Gabriel, lá em Lucas, no capítulo 1, né, que foi enviado a Nazaré, a Maria, como nós falamos no domingo passado, que era da família de Davi. E o anjo disse a ela, né, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. O texto, eu quero ler o texto na íntegra, lá de Lucas 1, a partir do verso 26, para nós finalizarmos aqui essa conclusão, né? Para entendermos como que em Cristo isso se cumpriu, né? E diz assim, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Meus irmãos, é a confirmação da promessa, da oração que Davi faz diante do Senhor. Essa oração, movida por uma humildade, movida também pelo reconhecimento da grandeza de Deus, movido pela adoração ao Deus grandíssimo, movida também além da adoração, também pela reverência que ele estava ali engrandecendo o nome de Deus, movido por uma confiança em cima de uma palavra que foi dada pelo próprio Deus, da boca do profeta Natã a Davi, e que foi estabelecido com fidelidade. E aconteceu, como nós acabamos de ler, se cumprindo em Jesus Cristo, Filho de Davi, e que agora nós podemos também conhecer e ter nele a nossa salvação. Nesse Filho, o nosso Salvador, as promessas feitas a Davi e a respeito dele foram cumpridas. Louvado seja Deus. Que você possa compreender
essa palavra, internalizá-la no seu coração, para que então você entendesse como que estamos anunciando a palavra de Deus, como nós estamos mostrando Deus estabelecendo a nação, mostrando como Deus se importou em escolher um servo e que fez dele ali dinastia, e que através dele iria se cumprir a maior de todas as promessas, a vinda a esse mundo do Filho de Deus, Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi, para cumprir toda a promessa que Deus fez a Davi lá, muitos e muitos anos antes. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E que eu e você, meus irmãos, meus queridos amigos, podemos também, nessa noite, reconhecer, né, a exemplo de Davi e fazermos também esta oração de um adorador contrito, porque as promessas de Deus, elas se realizaram na minha vida e na sua vida. E se elas ainda não realizaram, que ela possa se realizar na sua vida nessa noite. Deus possa continuar abençoando a sua vida, fazendo com que você, a cada dia, possa viver na dependência do Deus Todo-Poderoso. Possa viver confiando nas suas promessas, em adoração, em reverência, em fidelidade, em humildade, e assim possamos crescer como igreja. Como foi dito aqui nas nossas canções, e que eu e você possamos ser esse povo eleito, que nós estamos vendo, um povo eleito assumindo o seu lugar, para a sua fé compartilhar, e ver através desta fé compartilhada, desse povo eleito que assumiu o seu lugar, que com humildade, que com reconhecimento, com adoração, com confiança, com reverência, com fidelidade, ver um avivamento, quando esse povo orar. Eu e você sejamos esse povo, sejamos essa igreja, sejamos essa nação que Deus vai, de fato, usar para a glória dele. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Instagram. Deus possa continuar. Ei, Dudu, obrigado, cara, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. Graziela também conosco aqui. Alega nosso coração também. Alessandra, que esteve conosco um bom tempo. Que Deus possa abençoar a sua vida, igreja, e possamos assim entender os planos eternos de Deus, e que eu e você fazemos parte dele, que dependemos é dele. Nada somos sem Deus. Feche seus olhos e vamos orar, agradecendo a Deus por esta bênção que ele revelou a nós como sua igreja. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, e agradecemos o teu nome nessa noite. Ó Deus, pelas lições tiradas, aprendidas aqui com teu servo Davi no passado, e que muito, ó Deus, tem a ver conosco hoje, e que o nosso coração possa ser movido, ó Deus, por essas verdades, e que nós possamos acreditar, confiar, ó Deus, que as promessas vão se cumprir, têm se cumprido, ó Deus, já fazemos parte desse Israel de Deus, dessa igreja, ó Deus, que o Senhor estabeleceu, ó Deus, e que nos deu autoridade, e agora, ó Deus, temos que agir, que possamos agir com confiança, com humildade, com dependência, com adoração, com fidelidade, ó Deus, com reverência, porque nós somos teu povo. Sejamos a igreja do Senhor. Sejamos esse Israel, ó Deus, que adora, que aguarda, que cumpre, que faz, que age. Que o Senhor engrandeça, ó Deus, o reino do Senhor nas nossas vidas, ó Deus, e usa a igreja presbiteriana Buritis para cumprir essa vontade, esse propósito, essa tua ordenança para nós. Fica conosco, ó Deus, abençoa a tua igreja, sustenta, ó Deus, aqueles que estão, de alguma forma, abatidos, cansados, ó Deus, com todo esse movimento, ó Deus, de pandemia, todas essas questões, ó Deus, todo o cansaço espiritual, Deus, renova suas forças, ó Deus, e que faça com que eles entendam, ó Deus, a necessidade, o prazer de estarmos juntos em comunhão, em oração, em adoração, cultuando ao Senhor, e que assim, ó Deus, possamos crescer, e que o Senhor, ó Deus, mova, e que o Senhor, ó Deus, firme os passos, e que o Senhor, ó Deus, nos faça cada vez mais homens e mulheres, servos do Senhor, como foi Davi, para servir, para glorificar, para adorar ao Senhor. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus cresça no nosso meio,
no Israel de Deus, no Israel de Deus, no arraial de Deus, e assim possamos, ó Deus, bendizê-lo eternamente hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua câmera aí e vamos, assim, registrar mais uma vez aí o nosso culto. Você que participou conosco aqui no Zoom, obrigado por você ter participado aqui conosco também. Fique com Deus aí no Instagram, que Deus possa abençoar. Mas vai lá, João, manda ver. Se estiver pronto aí, sapeca aí a nossa foto. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Esse deu certo, gente. Só um minutinho. Aí, apareceu. Sim? Não? Deu? Não deu não. Vamos de novo. Deu um problema aqui. Espera aí. Vamos lá. Aproveita aí, que você que não abriu, abre aí rapidinho. Isso. 1, Aí. 2, 3 e... Agora deu, hein? Deixa eu ver aqui. Certinho, pessoal. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Tudo de bom. Alô? Aí eu vi aqui uma informação aqui, o Rolando, eu estou gravando no Instagram, no meu Instagram, né, Rolando? De novo, ato falho. Desculpa, irmãos, eu gravei no meu Instagram, por isso que entrou um monte de gente aqui. Boa semana a todos. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Até amanhã. Boa semana, gente. Boa noite. Tchau, gente. Abençoe, abraço. Abraço. Tchau, boa noite. Boa noite.